Olá, boa tarde. Muitos tribunais já estão com inscrições abertas para quem quiser participar da Semana Nacional de Conciliação, que começa em novembro. A ideia é estimular o consenso entre as partes e assim reduzir o número de processos que vão parar na Justiça. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Veja também. Webinar Cortes Supremas. Especialistas discutem o papel do Supremo Tribunal Federal para dar voz ativa à sociedade. Partidos políticos entram na Justiça para pedir a autonomia dos estados na vacinação do coronavírus. As ações foram ajuizadas depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória no Brasil. E ainda, Fundo Amazônia, Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre implementação de políticas públicas em matéria ambiental. Terminou há pouco o webinar Cortes Supremas, Governança e Democracia, contribuições da sociedade civil para o aprimoramento do Supremo Tribunal Federal. Neste segundo dia de evento, especialistas discutiram como a Suprema Corte pode contribuir para que as minorias sociais participem mais das decisões e tenham seus direitos garantidos. A voz das ruas. O povo unido por mudanças. Movimentos sociais formados para dar um novo rumo à nação. A participação popular como fonte inesgotável de busca por direitos. O Brasil, nos últimos anos, tem sido palco de lutas. A atuação da sociedade na evolução do Poder Judiciário foi tema do primeiro painel do dia do webinar Cortes Supremas, Governança Judicial e Democracia. Especialistas no assunto discutiram como o Supremo Tribunal Federal se tornou a principal ponte para que parte da população alcance direitos que são garantidos pela Constituição Federal. O professor Oscar Vilhena lembrou que os últimos anos foram marcados pelo processo de desconfiança nas instituições e que houve um aumento da percepção de que os poderes da República não estavam cumprindo suas tarefas. Esse processo fortaleceu grupos que defendem a concentração do poder e tem forçado as representações minoritárias a buscar o judiciário. E a Suprema Corte, evidentemente, passa a ser uma arena onde esses interesses pluralistas vão buscar a proteção da Corte em função das hostilidades que vêm de um executivo antipluralista. O professor defende uma atuação ainda maior da Suprema Corte. Segundo ele, as demandas do povo têm de ser colocadas como protagonistas. A abertura aos grupos mais vulneráveis. Se o Supremo quer ter a reputação, a capital reputacional, ele deve trabalhar claramente com aqueles que estão sendo os principais alvos desses ataques e essa hostilidade. Tá? Tem que haver grande responsabilidade. Isso não significa ativismo jurídico, mas significa responder rapidamente àquelas violações a direitos que são colocados em sua pauta. Né? O racismo estrutural foi usado como exemplo. Em pleno 2020, 72% da população negra tem renda de até um salário mínimo e meio e representa 74% das vítimas de homicídio no país. 4 séculos de escravidão não deixam de ser motivo de luta. A qualidade da democracia também se mede pelo bom funcionamento de suas regras e instituições, pelos bons resultados cumulativos de seus governos, expressos em boas condições gerais de vida. E é aqui que a democracia no Brasil, infelizmente, é insuscetível de boa avaliação. Nós vamos ver como as desigualdades afetam a população negra. Uma atuação firme do Supremo Tribunal Federal é esperada para concretizar garantias constitucionais que ainda são violadas. E essa ação que foi mencionada em ambas as apresentações, né, de controle da atuação policial durante a pandemia, seja pelo professor Oscar, agora pelo doutor Gabriel Sampaio, talvez seja um dos grandes e lindos exemplos de como o Supremo Tribunal Federal, ao se abrir para a participação da sociedade civil, consegue talvez cumprir um pouco dessas promessas
não realizadas aí da nossa Constituição de 88. A agenda das minorias foi usada pelos especialistas como sinônimo de democracia. As Supremas Cortes foram consideradas mediadoras essenciais na defesa do pluralismo. A gente tem que pensar realmente na participação social, não só nas leis que existem para garantir essa participação, mas na eficácia, né, nas formas de organização da sociedade, como que a gente consegue ampliar essa voz, como que a gente consegue garantir essa eficiência. E o Partido Trabalhista Brasileiro e a Rede Sustentabilidade ajuizaram ações no Supremo Tribunal Federal pedindo autonomia aos estados na vacinação contra o coronavírus. As ações foram ajuizadas depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória no Brasil e que o país não irá adquirir a vacina Coronavac, desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan. No STF, o partido Rede Sustentabilidade pede para que o governo federal assine protocolo de intenções de compra, inicialmente de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. Já o PDT alega que a lei federal que entrou em vigor este ano, que regulamenta medidas contra o novo coronavírus, seja declarada inconstitucional. O partido informou que as vacinas contra a doença estão sendo produzidas com muita rapidez e, em muitos casos, sem comprovação sobre a eficácia, o que poderia colocar em risco não só a saúde, mas também a vida da população. O PDT pede ainda que a vacinação no Brasil seja facultativa e não compulsória. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a uma ação do Partido dos Trabalhadores que pedia a inconstitucionalidade da postura do governo federal nas medidas adotadas para o combate ao novo coronavírus. Na ação, o Partido dos Trabalhadores afirma que as medidas adotadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para conter o avanço do coronavírus no país não eram adequadas e pedia uma intervenção do Supremo Tribunal Federal para considerar inconstitucional a postura do presidente diante da pandemia. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que a justificativa apresentada pelo partido não era o meio processual adequado para o pedido e que existem outros tipos de ações neste sentido. Em abril, nessa mesma ação, o ministro havia determinado que o presidente Jair Bolsonaro prestasse esclarecimentos sobre a política de proteção e de combate ao coronavírus. No início do ano, o PT pedia que o plano de combate fosse adotado com base na ciência e também para aumentar a realização de testes para detectar o vírus, o que inicialmente só era feito somente nos pacientes graves. E daqui a pouco, às 14h, o Supremo Tribunal Federal realiza uma audiência pública sobre o Fundo Amazônia. O evento será realizado a pedido da ministra do STF, Rosa Weber, que é relatora de uma ação em que partidos políticos apontam omissão da União quanto à suspensão do fundo. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Evne Araújo, que traz mais informações para a gente sobre essa audiência. Oi, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, a audiência vai ser hoje, como você mesmo disse, e na segunda-feira, de 2h da tarde até as 7h da noite, mas em formato virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. O encontro vai contar com a participação de representantes do governo federal, dos estados que compõem a Amazônia Legal, de institutos de pesquisas e especialistas. Bom, as exposições vão ser divididas em 2 blocos e terão duração de 20 minutos. Ao final, os expositores, os participantes vão responder a questionamentos de quem estiver interessado. Bom, para quem quer acompanhar a transmissão ao vivo da audiência pública, é só ficar ligadinho aqui na TV Justiça, também na Rádio Justiça e no canal do STF no YouTube. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. Boa tarde, TV Justiça aqui o dia inteiro ao vivo com notícias do Judiciário, audiência pública, webinar. E agora vamos continuar com as notícias do dia do Poder Judiciário. Um morador do norte do país que tem mal de Parkinson, ele queria cultivar cannabis, mas a Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça impedir que ele tivesse permissão. Um morador de Tocantins buscava na Justiça permissão para cultivar a cannabis sativa, planta de onde é produzida a maconha. O homem já fazia uso de medicação à base da cannabis para o tratamento de doenças graves e queria cultivá-la
por conta do alto custo da importação do medicamento. Mas a legislação brasileira não permite o plantio doméstico das sementes, apenas a importação de produtos que têm origem na cannabis para fins medicinais. A Advocacia Geral esclareceu que existe norma clara e recente com critérios e procedimentos para a importação desses produtos por pessoa física. O documento exige, por exemplo, cadastro aprovado do paciente na Anvisa, o que o autor do pedido não tem. Além disso, a Anvisa esclareceu que o autor faz uso de medicamento que já está autorizado pela agência e que já existe em farmácias e drogarias do Brasil, não necessitando de importação da medicação. A AGU alertou ainda sobre a preocupação com os efeitos do uso desses produtos e também para possíveis desvios ilícitos, já que podem ser extraídas da cannabis substâncias entorpecentes. O uso de medicamentos com base na cannabis tem se tornado relevante no trato de algumas doenças. Mas existe a preocupação com a segurança devido aos seus efeitos, já tão conhecidos como perdas de memória de curto e longo prazo, náusea, alucinações, sedações e até alguns mais graves como hepatotoxicidade. A Justiça concordou com os argumentos da AGU, impedindo o cultivo doméstico da cannabis. E no próximo bloco vamos falar sobre a Semana Nacional de Conciliação. Em instantes, não saia daí. Uma Constituição que traz no seu texto valores tão importantes construídos durante a história da civilização é uma Constituição que temos que defender sempre, nos unirmos na sua defesa, especialmente nos momentos de dificuldade como este que estamos vivendo e provavelmente viveremos assim que a pandemia acabar. A Justiça de todo o país realiza, no fim do mês que vem, a 15ª Semana Nacional de Conciliação. O evento é para estimular negociações que possam reduzir o número de processos no Poder Judiciário. Vários tribunais já estão com as inscrições abertas. O trabalho é durante o ano inteiro, mas a Semana Nacional da Conciliação é uma concentração de esforços de servidores do Judiciário para incentivar as negociações e facilitar um acordo antes mesmo que o processo comece na Justiça. E para que tudo dê certo, é preciso se preparar. Vários tribunais se anteciparam e já estão com inscrições abertas para a 15ª edição do evento, que este ano tem o tema Menos Conflito, Mais Resultado. A 15ª Semana Nacional de Conciliação será realizada de 30 de novembro a 4 de dezembro. No ano passado, a Justiça realizou mais de 320 mil audiências e homologou quase 2 bilhões de reais em acordos. Por causa da pandemia, vários tribunais vão fazer audiências de conciliação por videoconferência. Também será estimulado o uso da plataforma consumidor.gov do governo federal para fechamento de acordos. O uso dessa ferramenta é uma recomendação do presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Os tribunais que vão realizar a audiência também de forma presencial adotaram protocolos sanitários para evitar a contaminação pelo coronavírus. Por isso, é importante consultar na página do tribunal na internet para saber como será realizado o evento e fazer a inscrição. E para detalhar o assunto, eu converso agora com a juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, doutora Roberta Carvalho, que é integrante da Comissão Nacional de Promoção da Conciliação. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, que alegria e honra estar aqui com vocês. É toda nossa para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, que precisa ser frisado. Menos conflitos, mais resultados é o lema deste ano. Bom, quais os principais impactos desde que a Política Nacional de Conciliação foi implantada, principalmente no âmbito trabalhista? Bom, são frutos muito bem colhidos e sementes que precisamos plantar e disseminar todos os dias, para que a gente consiga, por meio do Poder Judiciário, de outras instituições também, transformar a nossa cultura mesmo, da cultura do conflito, para a cultura da paz. E esse é um dos mecanismos que nós temos à disposição para a inserção dos meios adequados de resolução de conflitos na sociedade.
Bom, o TRT da 10ª região, ele abrange Distrito Federal e Tocantins, não é isso, doutora? Qual a expectativa, como vocês estão fazendo aí nos bastidores, os preparativos para o trabalho da Semana Nacional de Conciliação? Nós estamos trabalhando a todo vapor, magistrados e servidores formados e capacitados para facilitar a comunicação das partes e tentarmos encontrar as melhores soluções para os processos. Em todo o Brasil, nos 24 regionais, os Sejusques e as varas do trabalho estão mobilizadas no sentido de oferecer à sociedade uma pauta específica para a Semana Nacional de Conciliação, e aqui no TRT-10 não é diferente. Todo o Distrito Federal e Tocantins à disposição dos jurisdicionados. A senhora falou em pauta específica. Existe uma pauta específica? Quais as áreas do direito trabalhista que que poderão ser negociadas e tratadas nessa Semana de Conciliação? Bom, o nosso serviço de conciliação e mediação é um serviço permanente hoje nos Sejusques, nos 24 regionais da área trabalhista. Mas para a Semana Nacional de Conciliação, de 30 de novembro a 4 de dezembro, nós vamos concentrar todos aqueles processos que as pessoas pedirem a inclusão, né, fizerem a inscrição no nosso site, e nós estamos incentivando bastante aqueles processos em fase de execução. Eu friso que todos os processos inscritos em quaisquer fases processuais serão incluídos em pauta e nós faremos o trabalho para tentar chegar ao consenso entre as partes. E na semana de 30 de novembro a 4 de dezembro, investiremos todos os nossos esforços, principalmente na fase de execução, por ser a semana de execução trabalhista também pelo CSJT. E a novidade, então, é essa? A senhora já adiantou? Isso. Nós vamos passar o mês de novembro fazendo o mês da conciliação, incentivando bastante a inscrição, e na semana da conciliação nós vamos frisar os processos em execução. Quem que pode fazer? Quem quer se inscrever? Mais informações? Qual é o site? Dá o serviço para a gente, doutora. Quem quer se inscrever pode correr na página do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, www.trt10.jus.br. Lá na página vai ter o formulário para inscrição, pode mandar e-mail, pode nos mandar o WhatsApp também, que está disponível na página do tribunal, e se está em outro estado, que não seja DF e Tocantins, basta entrar também no tribunal da sua localidade que será atendido. Fica dado o recado, muito obrigada pela entrevista, conversei ao vivo com a juíza doutora Roberta Carvalho, do TRT-10. Muito obrigada mais uma vez, boa tarde, até a próxima. Eu agradeço. E você vai ver a seguir, SBT vai ter que indenizar cantor de funk por uso não autorizado de letra de música. Os detalhes já já, fique com a gente. Em 2020, a nossa Constituição completa 32 anos. E diante de tudo que estamos vivendo, te convido a refletir sobre o disposto no artigo 225, que garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe que é dever do Estado e de toda a coletividade defender e preservar para presentes e futuras gerações. E você, tem feito a sua parte? O SBT vai ter que indenizar um cantor de funk por uso não autorizado de uma letra de música com o nome dele, com o nome de um programa da emissora, essa música. A decisão, você confere agora, é a reportagem, a decisão lá do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma condenou o SBT a pagar R$20 mil de indenização ao cantor MC Leozinho por danos materiais e manteve a indenização fixada pela Justiça do Rio de Janeiro por uso de obra musical em um programa sem a autorização do artista. O SBT usou trecho de uma música do cantor para dar nome a um dos seus programas. O termo Se Ela Dança, Eu Danço é também o título do primeiro CD do artista, e ele afirmou que o SBT pediu autorização para utilizar a obra via e-mail, mas que ele não concedeu. Só que no ano seguinte, o programa estreou, tendo se apropriado do refrão como nome e também utilizando a música como fundo musical. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e o SBT sustentou que o e-mail enviado para a produtora do cantor foi feito nos termos previstos em convênio existente entre as partes e que a falta de resposta significaria autorização tácita.
Mas o relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que a jurisprudência do tribunal considera que o uso de obra artística depende de autorização expressa e prévia, de acordo com a Lei de Direitos Autorais. O ministro ressaltou ainda que a primeira instância já havia deferido tutela antecipada para que a emissora parasse de usar a música, mas ela descumpriu a ordem e foi condenada ao pagamento de multa. Vilas Boas Cueva afirmou que a citação de pequenos trechos de uma obra não viola os direitos do autor, mas que o SBT escolheu para título do programa parte de uma obra que já tinha sucesso reconhecido e a utilizou também como música de fundo. Assim, o ministro considerou que, em conjunto, é formada uma associação inadequada do autor com a emissora. A terceira turma seguiu o voto do relator e a indenização foi estabelecida. Depois de receber um alerta do Ministério Público Federal, a Universidade Federal da Paraíba divulgou a lista de espera de alunos aprovados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Usando como justificativa a pandemia da Covid-19, a universidade havia se recusado a divulgar o documento, o que é contra a lei. Ao receber a denúncia de que a Universidade Federal da Paraíba não havia divulgado a lista de espera e, com isso, deixado de convocar candidatos aptos a preencher as vagas remanescentes do SISU 2020, o Ministério Público Federal encaminhou um ofício à universidade cobrando explicações. A direção da instituição respondeu que não havia liberado a lista porque está em adaptação por conta da pandemia do novo coronavírus. Porém, no documento, o MPF alertou que a divulgação da lista é um ato exigido por lei e mesmo que a pandemia da Covid-19 é obrigatória. A Universidade Federal da Paraíba acolheu o argumento e liberou a lista com 356 nomes dos alunos inscritos para as vagas remanescentes do SISU. Justiça Mato-Grossense realiza de forma virtual o 6º Fórum de Boas Práticas de Auditoria e Controle Interno. O evento online reúne especialistas e participantes de vários estados brasileiros. E olha só, no primeiro dia, mais de 700 pessoas participaram do fórum. Na abertura, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, destacou a entrega ao CNJ de um conjunto de boas práticas. Por isso, feliz a ideia de organizar e reunir em um só lugar as boas práticas de auditoria e controle interno de todo o país, a fim de entregar este repositório de informações ao Conselho Nacional de Justiça. O banco já conta com 17 arquivos de iniciativas bem-sucedidas, empregadas em diversos tribunais do país. No primeiro dia, os palestrantes falaram sobre como a realidade de 2020 está mudando o mundo e também a forma de trabalho de auditores e controladores internos. A tecnologia para o controle, ela é rodeada de muitos mitos. Ela é rodeada do mito de que quem não tem a formação nessa área sequer consegue entender o seu processo, a sua utilidade, e por isso se intimida por ela. O controle é uma atividade essencial à democracia. Não existe democracia sem controle. Hoje ficamos por aqui. Para você, uma excelente tarde, ótimo fim de semana. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.